Boa noite a todos. Eu sou a Rachel Coelho e esse é o Dois Coelhos Conversa, que hoje vai falar com a artista visual Elisa Rimmer. Tudo bem, Elisa? Tudo ótimo, você? Tudo bem também. Obrigada por ter aceitado essa conversa aí com a gente. Fala pra mim, como é que tá essa quarentena? Como sobreviver à quarentena? Como é que tá para vocês aí? Raquel, eu acho que assim, todas nós, né, viemos nos recuperando de tudo que aconteceu desde o começo do ano, né? Que foi um ano muito ceifador, tirou muita coisa de nós, perdemos muita coisa, então eu tenho a impressão de que as coisas ainda não começaram, sabe? Não, não tá um turbilhão de sentimentos, um turbilhão de perda, um turbilhão de dor. Então é um ano muito doído. Eu não tenho ideia de dizer se exatamente esse ano começou para algumas pessoas. Eu tive vários problemas familiares no sentido de resgatar emocionalmente laços com meus pais e, enfim, né? Buscar entender coisas que aconteceram dentro de mim e outras coisas fora, né, no âmbito Brasil, mundo, acontecendo também. Uhum. Então, eu acho que dentro de casa, a gente vendo tudo isso fora, chega a dar um pouco de agonia. Mas nós que temos nossas filhas, né, eu e a Paula, e nossas outras amigas, sentimos que dentro de casa nesse momento está sendo a melhor escolha, sabe? Tanto Uhum. para aproveitar um certo momento, assim, deixa eu só ajustar aqui. Um certo momento com a Rita, um certo momento com a Paula e rever coisas que eu não tinha tempo de ver comigo mesmo, sabe? Com a relação com o meu próprio corpo, a relação com a minha própria solidão, a relação com a solidão das minhas amigas que são tão presentes na minha vida. É, que trazem luz para minha vida, né? O conversar, o estar perto, o abraçar, o cheiro delas. É muito saudoso isso, sabe? Então é Uhum. um novo relacionamento, assim, não é fácil, mas a gente não sabe quando isso vai acabar, a gente não tem certeza de nada. E se daqui para frente isso só se prolongar? A gente não sabe, então a gente precisa tentar se manter mais calma possível e tentar seguir o que tá vindo, né? Não sei, é o que eu tenho pensado. Na questão produtiva, assim, você como artista e tudo, como você se sente? Porque eu tenho conversado com várias pessoas e tem as pessoas que estão na fase do bloqueio, mas também tem pessoas que estão super produtivas, né? Que o momento está instigando também falar sobre isso e tal. Como que você está? Devastada. Eu estou devastada, mas não estou com bloqueio. É uma coisa assim devastadora. São artes em que eu faço, em que eu não mostro para ninguém. Eu tenho dessa. Eu produzo, depois eu começo a mostrar depois de 4 anos, 5 anos. Eu deixo guardada. Então Sim. tem fases minhas que as pessoas chegam, baixam nas minhas costas. Oh, nossa, que trabalho sofrido, hein? Então é mais ou menos por aí, sabe? Eu acho que está sendo devastador para muita gente também, em vários aspectos. Tanto no estar Uhum. sozinha, tanto nas perdas, tanto no estar longe, né? Ou estar trabalhando, estar, né? Não podendo pausar. Muitas pessoas não podem pausar. Então, eu tenho um livro do Bosch porque eu gosto muito, né? E, e as pessoas tratam ele como se for. Eu não acho isso, é a minha opinião pessoal, como se ele fosse um artista surrealista, né? Que ele tratasse mundos e paralelos. Eu acho que ele trata a imundície humana. E quando eu pego o trabalho dele e eu abro, eu vejo a atualidade, eu vejo a imundície, eu vejo tudo que a gente, como a própria escória da gente, é capaz de fazer com a gente, sabe? Então eu tô tendo um trabalho comigo mesma de
de lidar com a imundície, sabe? De todos os sentimentos imundos que a gente é capaz de fazer conosco e do que a gente não é capaz de sentir por nós mesmos, sabe? Então, é mais ou menos esse tema que eu tô tratando comigo, assim. Uhum. Você, assim, o objetivo dessas conversas que eu tenho tido com as pessoas é um pouco registrar a história delas como artista, porque eu acho que é toda uma geração de artistas e de produtores culturais que estão trabalhando na cidade hoje e que tem muito pouco espaço para divulgar os seus trabalhos. E, na verdade, tudo isso tem um pouco a ver com a Magó também, porque a gente não teve muita oportunidade de ver ela falando sobre o seu próprio trabalho, né, sobre a sua história, sobre a sua trajetória e tal. E acaba sendo um registro que a gente não tem mais como resgatar, né? A gente não tem assim as pessoas falando da sua história. Então, às vezes acaba ficando uma coisa meio repetitiva, porque são assuntos que você talvez já tenha falado muito com as pessoas e tal. Mas eu queria muito que você me contasse um pouco do seu nascimento como artista, sabe? Do momento em que você se percebeu artista e entendeu que era uma coisa fundamental para você, sabe? Eu vou falar uma coisa bem íntima, mas da visão da minha mãe. Porque a minha mãe, quando encontra com as minhas amigas íntimas, tem algumas ali que estão na live também, estão vendo, vão dar risada disso. Minha mãe disse que a primeira vez que eu fiz arte foi com cocô. Que eu tinha 9 meses e ela me deixou lá no berço, né? 5 filhos, mãe solteira, puta que pariu, que dificuldade. E eu tinha me bosteado toda e bosteado a parede, assim, sabe? Dei um puta trabalho para ela para mexer as coisas, então, tudo cagada. Então, aí ela conta essa história que o primeiro contato com arte foi com merda. E aí eu acho muito engraçado, porque foi isso mesmo, sabe? Minha mãe teve um quintal e eu mexia muito com barro, muito com os meus irmãos e com os meus amiguinhos. Sempre foi muito com relação à terra, barro e o que tinha ali para fazer, sabe? E eu acho que, contando sobre mim, minha trajetória, eu demorei muito tempo para me reconhecer como artista. Eu não falava que eu era artista. Eu acho que eu comecei a falar tem 2 anos, sabe? Porque, porque eu esperei as pessoas me reconhecerem como tal, do que eu me autoafirmar. A minha maior Uhum. dificuldade era me autoafirmar e ser as pessoas que eu não queria ser. Porque eu via muita gente que estava começando e, eu sou isso, eu sou aquilo, com um ar e um tom de grandeza que eu não chegava a falar mal dessas pessoas, mas eu olhava e ficava em silêncio e olhava o que eu não queria ser, entende? Eu não queria ser isso. Eu queria que as pessoas me reconhecessem e que elas falassem. Quando eu chegasse num ponto em que, nossa, acho que realmente agora eu sou, eu comecei a falar. E foi meu desvínculo total com a empresa, que eu trabalhei muitos anos em empresa também, né? Proletariado. Fui aí muitos anos trabalhando, acordando aí 6 horas da manhã, indo e voltando 7 horas da noite. Foram muitos anos. Fazem 2 anos atualmente que eu sou autônoma. Graças a Deus, gente! Por que a gente não fez isso antes? É, É difícil, mas pelo menos você tem o seu horário, você estabelece as suas regras, ninguém fica cagando na tua cabeça, ninguém fica te ditando regras e você não vira um peão de manobra enriquecendo outra pessoa, sabe? Isso é duro. Mas foi a partir desse estopim, que é o meu day one, que eu considero, né? Meu dia um, quando eu mudei e decidi tomar o meu próprio rumo, o meu próprio caminho, mesmo com medo, mesmo com muito medo de ser rejeitada, mesmo com medo de não ter como pagar as contas, sabe? Porque assim, Raquel, eu acho que tem muita gente que não faz recorte do artista do interior, sabe? Parece que as pessoas acham assim, tem muita gente que acha que eu moro em São Paulo e eles não entendem o quanto o artista do interior ainda mais nós, né, de cidade menor ainda, que recorreu a Maringá, porque eu sou nascida em Paranavaí e eu recorri a Maringá
porque, né, comecei a vida lá, enfim. Mas o artista do interior, ele precisa se esganar, sabe, tentar e vai 4 vezes mais do que quem tá em São Paulo. E ainda quem tá em São Paulo, tem gente que tem que indica, que tá naquele circuito, que sai para um barzinho, que conhece uma pessoa, oi, faço isso, pá. Aí já se encaixa naquela cena. E a gente não, a gente é muito suado, a gente tem que viajar uma vez por ano, se a gente tiver dinheiro para lá, para ver se a gente acha um contato, e quando acha ainda passa a perna na gente. Gente, eu cansei de ser passada a perna por gente de capital, viu? Falar a real. Mandar uma realzona, assim. Eles pagam mão de obra mais barata pra gente que é do interior do que quem mora lá. Entendeu? É muito difícil pra gente. Então, quando a pessoa chega toda de banca, tem que fazer o recorte do artista, de nós. Somos no interior, sim. Porque é a mão de obra barata que eles contratam lá. Sim. Falei muito? Não, é isso. É, assim, eu descobri você, eu conheci você através do cartaz da parada LGBT, polêmica com a catedral e tal. É, queria saber se para você essa situação da história do cartaz polêmica foi um antes e depois, assim, porque eu imagino que muita gente acabou te conhecendo a partir dali Foi. e descobrindo mais o seu trabalho. Como é que foi essa experiência para você? Eu adoro essa história. Eu adoro rir dela agora que já passou o terrorismo virtual, Assim. né? Porque, nossa, foi muito difícil, porque quando a gente lida com uma instituição, né, de muitos anos, uma instituição, né, vamos dizer, religiosa, né, que se ofendeu com o trabalho, que de forma alguma nunca foi intencional, vou atacar a igreja, LGBTs, vamos jogar tudo, as gays, em cima da igreja. Não foi essa a intenção. Eu estava realmente trabalhando uma referência que eu tive pouco contato com o meu pai, graças a Deus. Porque ele era uma pessoa muito violenta. Mas ele escutava esse álbum do Pink Floyd. E foi um momento que eu tava resgatando uma coisa dentro de mim de referências, enfim. Aí eu tava ouvindo e eu precisava fazer um cartaz pra parada gay. Eu falei, ai, que legal, é verdade, tem tudo a ver. Geometria, se encaixa certinho, Quando eu fiz esse post, menina, eu acordei de manhã, era imprensa no meu celular, tinha descobrido meu celular, o padre já tava dando entrevista na televisão e eu tava assim, meu Deus, o que tá acontecendo? O que é isso? O que é isso? Depois foi pro Jornal Nacional, né? Foi parar na MTV, foi tipo um escarcéu. E as pessoas começaram a me perseguir, eu comecei a ter pânico, eu não saía na rua, fiquei 2 semanas sem sair de casa. Eu tava com medo, eu tava com muito medo. Eu não pensava que fosse dar esse bafafá todo envolvido, enfim, na igreja versus Conta da mulher que mídia. a gente conheceu ano passado em São Paulo. Foi mais de uma menina mais É verdade! A Paula me lembrou de uma coisa muito engraçada. Eu fui fazer uma exposição lá em São Paulo, do tarô, do Nos Outras, e aí a gente, no ano passado, aí encontramos uma mulher que tava lá, né? Daí ela, ai, que legal, Maringá, né? Maringá, nossa, Maringá. Eu conheço uma artista de lá que uma vez eu vi no jornal que tinha feito um cartaz para uma parada, você é da cidade dela, que legal, Maringá. A gente começou a dar risada, que a cidade ficou famosa, Maringuei, né? Aí todo mundo, ai, é Maringá. Mas aí as pessoas ficaram curiosas com isso, né? De ser a capital gay do interior do Paraná, né? Hoje eu dou risada. Um episódio cômico, assim, né? Sim, sim. Ainda bem que as coisas depois viram história, né? Você Sim. consegue rir das coisas que acontecem, porque na época eu lembro que foi treta e até saiu umas reportagens assim que o bispo lá, o Dom Anuar, na verdade, Dom acho que falou Anuar. que o Eu não que falei ia nomes, mas é isso. ele falou, é que ele saiu agora também, né? Mas ele Teve nota do falou que bispo, ia. teve. E daí eu vou. Depois que ele conversou lá com o Luiz Modesto e tal, falou que ia criar uma
como que eles chamam na igreja? Uma coisa assim para É, diversidade e é tal, tipo que acho uma que até pastoral hoje, da né? criança, não é? Mas das gays, não sei, não entendi também. Não sei se é isso, mas. É, não, eu lembro que eles falaram alguma coisa, mas acho que até hoje não saiu essa tal dessa pastoral aí da diversidade e tal. Verdade. Mas você acha que isso, a partir disso, movimentou, assim, mudou para você como artista, assim, veio mais reconhecimento, mais trabalho, ou foi só Foi polêmica pior. mesmo e risada Dentro de depois? Maringá foi pior. Em Maringá, Raquel, eu nunca consegui fazer uma exposição, você sabe. Uma vez a gente estava num bar, nós conversamos sobre isso. Eles nunca me deixaram fazer uma exposição, eu já tentei várias vezes e sempre chega a cartinha: ai, essa semana foi cancelada, todas as exposições, mas não é. É sempre quando eu tento, entendeu? Eu já fiz Sim. exposição em todos os lugares que você imaginar, tipo, ah, São Paulo, aham, Rio de Janeiro, ah, fiz. Fiz até para fora, fiz na França, não fiz na minha cidade. Eu moro aqui há 15 anos. Eu nunca fiz uma exposição, não vamos falar na mostra, na coletiva multicultural. Sim, lá sim, mas Uhum. é nosso, é lugar nosso, né? É onde nós transitamos. Agora, vai nesses locais onde tem outras pessoas, onde a gente vai atingir outros públicos, né? Elite. Eu não posso entrar, entendeu? Não dá, eu não passo, não entro no Calil Haddad, Calil Haddad. Não entro, entendeu? Então aí. Até isso estava aqui até para eu perguntar também, né? Porque tem essa história que você já fez exposições em São Paulo, fora do país, em Brasília, em vários lugares, e Maringá ainda espera uma exposição Não, individual, né? Porque participou não, dessa nunca coletiva fiz. e tal. Nunca pude mostrar os trabalhos, todos os trabalhos para todo mundo. Assim, todo mundo fala, gente, vem cá, eu tenho 17 trabalhos enfileirados, vem ver os detalhes, vem ver as minúcias. As pessoas que veem meus trabalhos são amigos íntimos que eu trago na minha casa e eles veem meus trabalhos. Tomara que isso mude em breve, né? Sim. Mas aí, voltando lá pro comecinho da história, depois da história da sua mãe aí, como que isso é que a sua mãe conta, né? Como é que isso desembocou nas colagens? Como que você chegou nessa linguagem, assim, de É, começar a trabalhar com colagem? eu fui passando por bastante modificação, né? Quem conhece meu trabalho quando eu comecei a fazer bastante arte política, né? Que eu Uhum. fazia vários esboços pro jornal do Luiz Modesto, que era um jornal também que era combatente, né? Contra o diário e tinha toda aquela coisa de falar do prefeito e das... Eu fazia muito sketch na hora, rápido. Por quê? Porque eu trabalhava em uma outra empresa. E aí, no horário do almoço, eram os esquetes, era fazendo caricatura do prefeito, era fazendo caricatura da Marli, da vereadora, era aquela coisa assim, né? Então, quem conhece o meu trabalho dessa época, lembra dos esquetes rápidos do horário de Aham. almoço. Foi durante um ano esses esquetes, assim, para fazer cartaz político. Ah, vai ter uma marcha, a Elisa, ai, então vamos lá. E aí eu fazia muito a demanda, assim, de cartaz de sketch. A colagem foi surgindo de forma muito orgânica, foi me chamando, assim, de forma muito orgânica, porque eu já estava num processo dentro de mim de me reconstruir. Eu comecei a fazer terapia, também ajudou bastante, né, porque a gente está destruída por dentro, é a única coisa que dá uma, né? Parei de ir em boteco para gastar o dinheiro do boteco lá que tava dando mais certo. E aí, como eu tava dando um ressignificado na minha vida, um ressignificado de quem que é a Elisa, um ressignificado de onde foi parar aquela Elisa que eu tinha perdido no meio do caminho. Uhum. Aí surgiu o processo de colagem, que é um ressignificado de algo que já existe, né? Você pega imagens aí, o meu foco, por exemplo, tem muita gente que não sabe, né? Mas o meu foco, ele é nos cartões postais de 1900 a 1930. Por quê? Porque são cartões postais que eram utilizados nas guerras.
Porque são mulheres, muitas vezes, que estavam naqueles cartões postais que não queriam estar ali, mas estavam posando porque os soldados recebiam aquelas mulheres. Eles ficavam muito longe das mulheres e eles tinham os cartão postal para fazer, sei lá, né? E aí eu pego essas mulheres desses cartões postais e dou um ressignificado, levo elas para outro cenário, um cenário, sei lá, como um clitóris, como... enfim, né? Por quê? Porque tem todo esse mito da fotografia que eu adoro, que as pessoas tinham muito medo no começo da fotografia de tirar foto porque a alma ficava presa. E Uhum. aí, isso é muito curioso, porque quando eu vou usar uma colagem de alguma mulher dessas, porque todas já morreram, as mulheres já desencarnaram, as que eu uso, né, nas minhas colagens. E eu faço esse processo de perguntar. Ai, licença, posso pôr você na minha imagem? Vamos Aham. conversar. Tem umas, é muito engraçado. Eu converso isso pessoalmente, assim, em bar com as pessoas. Eu falo, gente, aquela foto não queria estar ali. Eu olho umas colagens e falo, gente, aquela mulher não queria estar ali, sabe? Porque eu tenho todo esse processo mesmo da brincadeira da alma presa dentro de... Porque a fotografia, ela é esse impacto, né? Ela é um bagulho inexplicável. Peguei uma quantidade de luz, prendi ali, pá, 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 e ficou aquela memória, né? Então é uma coisa incrível, assim. Eu adoro pensar desse jeito. Eu adoro pensar dessa forma, de conversar com a Sim. foto, sabe? E isso é uma coisa que você traz desde o início do seu trabalho com colagem, essa questão da mulher, do corpo feminino, do feminismo também, e Fui dessa sentindo. militância. Uhum. Foi um direcionamento que foi muito intuitivo, foi muito de sentir coração, entranhas, corpo, respiração. Foi muito intuitivo porque tá chamando, ai, tá me chamando isso aqui agora, eu tô sentindo isso. Então, é tudo, sabe? Tô confortável? Se a resposta é sim, então tá ok. Tô desconfortável? Então nem segue por aí, sabe? Então é muito de se tocar, né? Todo o meu trabalho ele vem dessa experiência corporal, ele vem dessa experiência física, ele vem de uma experiência de toque. A minha mãe é muito engraçada porque 5 filhos, eu sempre repito. Então ela, foda-se, sabe? Se a gente dormisse 5 dias sem tomar banho, com os pezão sujos, coitada, dá banho, né? Em 5, meu Deus do céu. Então aí era desse jeito. E aí ela via eu me tocando quando eu era pequenininha e tendo aquelas frescurinhas e aquelas coisas todas e me mexendo. E ela pegava eu no flagra e o que você tá sentindo aí? O que você tá mexendo aí, hein? Tá bom, é? Então eu tive uma relação com o meu corpo muito gostoso de saber todos os lugares do meu corpo que sempre me dava frescurinha ou prazer, embaixo do meu joelho, embaixo do meu pezinho, colocar o dedinho do meu pezinho na minha boca, entendeu? Coisas assim que eu tive uma experiência com o meu corpo que foi muito natural, muito gostosa. Então, eu tento passar isso no meu trabalho, essa deleitação, esse prazer de estar habitando você mesmo, de estar se tocando, de estar se desaguando, sentindo suas próprias águas, sabe? Então, é mais ou menos isso. Sim. E aí, a partir disso que eu acho que existem tantos feedbacks para o trabalho, né? Desde a questão da identificação do público até uma explicação possível para essa exposição que não aconteceu numa cidade como Maringá, né? Eu acho que isso tem um pouco a ver, tem um pouco não, né? Tem tudo a ver com essa relação também, né? Como você vê isso assim? Tipo, porque tem essa coisa, nunca aconteceu uma exposição individual em Maringá, mesmo após 15 anos. Você acha que é resposta para isso, assim, essa. Claro, né? Mas fala um pouco sobre isso, como você vê essa sociedade maringaense, sua relação com seu próprio, sabe? Seu corpo e, e a demonstração disso, né? Do corpo do outro também. Ai, Raquel, eu acho que é o seguinte.
a gente é uma cidade muito nova, né? Não adianta falar, meu, a cidade é muito nova. Então tem coisas que assustam e assombram as pessoas, principalmente as que não são da nossa geração, da geração mais antiga. E eu tô falando de gente que é artista também, que é as pessoas que não deixam os nossos trabalhos passar, os famosos juízes. Uhum. Que quando eles se deparam com artes como as nossas, né, que mexem com o corpo, e algo que eu faço não é novo, não é novo. A gente tem aí Bosch, a gente tem Michelangelo, a gente tem um monte de gente aí que fez Frida Kahlo, que lida com o corpo, com o nu, né? Mas eles se assustam com isso, é como se eles tratassem a gente como pornografia. Tem aquele documentário War, Women's Art Revolution, né? Que tem uma mesa da Judy Chicago, de um monte de precheca, assim, que aquilo ali foi proibido em quantos países? Meu Deus, uns 30 países. E a Judy Chicago não pôde expor o trabalho dela durante 30 anos. E os caras falavam, isso não é arte, isso é pornografia. Isso é xoxoterismo, é pornografia. Então, eles tratam o nosso trabalho. Quando os homens fazem o corpo feminino, é bonito, é o belo. Quando uma mulher fala do seu corpo feminino tendo prazer, a mulher tendo prazer, é uma afronta. A gente não pode falar de nós mesmos, a gente não pode colocar o nosso corpo em evidência. Então, é uma afronta, principalmente para os homens. Algumas mulheres vêm e ficam em choque, e ficam completamente em choque. Você vê, tem algumas senhorinhas, é muito engraçado, né? Eu adoro ver a reação de mulheres mais velhas com o tarô. Eu adoro observar reações. Tem uns que eu dou até de presente só para ver a reação. Tem mulheres mais velhas que abrem e veem um nu e falam, credo, o que é isso, meu Deus? Não é coisa boa, não. Porque o nu não tá caracterizado por coisa boa. Você tá Aham, na frente do espelho. Meu sim. Deus! Tem gente que morre e não tomou um sol na periquita, sentou ali na varanda para tomar um solzinho ali para pôr. Gente, Aham. que isso? Sabe? A Puta relação merda. com o corpo, com o próprio corpo, tá. Aí, tô nua vendo a live. Gente, isso é muito gostoso. É você ficar consigo mesma, você ficar o seu peladinha. A gente fica no nosso quintal, a gente fica aqui, aproveita o nosso sol. Ainda mais na quarentena agora, é o que eu mais tenho feito, sabe? Toma, tem gente que. Eu fiquei doente do pulmão. Olha que louco isso. Eu achei que precisava de remédio. Não, não, gente, eu fiquei tão doente que parecia. Eu não vou nem pronunciar esse nome que tá rolando aí agora, mas eu fiquei muito doente mesmo de gripe. Tomei sol pelada e tomei um chá de guaco, fiquei ali só recebendo sol no meu corpo. Velho, bom demais, sabe? A gente esquece Sim. disso. A gente esquece dessas coisas, né? Tô Sim. falando muito, né? As meninas estão fazendo comentários ótimos aqui, não vou conseguir ler e Tá cheio de acompanhar todos, sapatão mas tá uma enviado. Ai, meu maravilha. Deus, não aguento. Teve um comentário que foi feito aí, que eu queria pegar de gancho, acho que foi a Vá que fez, falando sobre a questão do reconhecimento pela capital, né? Que muitas vezes o artista acaba sendo valorizado na sua cidade depois que ele tem uma certa aprovação, entre aspas, né? Um O artista homem, reconhecimento sim, nos né? A mulher maiores. continua no chinelo, no cavaco, comendo grama. Pois é. E você já teve várias experiências fora, né? Já teve a coisa das reportagens nas revistas de grande circulação, capa de livro, capa de CD, capa de pôster, uma série de. Vai que né, isso. Eu Vai tive que né. exposição em museu da França, já tive exposição em museu dos Estados Unidos, já fui para esses lugares, entendeu? Mas eu não fico enchendo, babando o ovo com isso, porque não me interessa, sabe? Me interessa estar próximo dos meus amigos, me interessa estar próximo, quente dos meus amigos que estão vendo o meu trabalho próximo, sabe? Eu tenho muito Sim, interesse em estar perto das pessoas que eu amo, que eu quero bem. O evento do Nós Outras aqui no passado foi bem gostoso. Ah, é verdade. A Paula fez um comentário pertinente aqui, que quando a gente fez o financiamento coletivo do Nos Outras, que a gente conseguiu nosso próprio DIN, claro.
Foi uma delícia fazer o evento de lançamento do baralho e aparecer tanta gente maravilhosa, tantas pessoas que conheciam o meu trabalho. Eu não imaginava que dentro da cidade, assim, as pessoas chegavam com tanto carinho, tanto cuidado, sabe? Então, é gostoso ser acolhido dentro da sua cidade. E não é questão, assim, de puxar, né, babar nossa teta, ficar babando a gente. Não é isso. É a questão do reconhecimento do seu trabalho no ambiente em que você vive. Não tendo que sair para fora e provar para todo mundo lá fora e falar, ó, minha gente, estou aqui com uma carteirinha de São Francisco, Chicago, Califórnia, bota eu aí na cidade. Não quero isso, sabe? Sim. Eu quero o meu trabalho na minha cidade. Eu estou fazendo muito por essa cidade também. O nome dessa cidade está saindo por causa de mim, sabe? Todos nós estamos contribuindo. O nome da cidade sai por causa de você. O nome da cidade sai... O famoso mínimo, né? Que a cidade poderia fazer por nós, né? Um nome tão feminino, Maringá. Ah! Reverenciar as mulheres, nós que estamos fazendo esse trabalho aqui, ajudando também, contribuindo com a cidade. Para que um dia, quando a gente já não estiver mais aqui, né? A gente deixe o nosso legado aqui, né? A gente deixe o material aqui. Porque isso aqui, depois, mais pra frente, quando a gente não estiver mais aqui, vira Maringá turística. O que adianta se a gente morrer e não obteve isso na hora certa, quando a gente precisava? Não, o reconhecimento parece que é uma coisa sempre tardia, né? Mas, na verdade, o reconhecimento das instituições, né? Porque, na verdade, a galera já tá com a gente, né? Já tá contigo, assim. Mas esse reconhecimento, ele é importante até porque a gente vive disso, né? É um trabalho, então, é uma coisa que a gente tem conta para pagar, né? Sim. Então, não é mesmo esse lugar de lamber, né? De puxar saco. É um lugar de pagar conta também, né? Tipo, da vida real, né? Do dia a dia. Mas queria falar um pouco da experiência do Nosotras, do tarô, né? O primeiro tarô feminista brasileiro, criado por você, pela Paulinha. Queria que você falasse um pouquinho disso. Me parece natural, né? Diante de tudo que você fala do teu processo, da tua temática, né? De como você trabalha, desencadear nesse tarô, né? Parece assim, não tinha como não ser, né? Foi um trabalho lindo de 4 anos, sem pressa para terminar, com passos curtos quando eu não podia andar, voltando atrás quando precisava voltar. Tem que ter muita humildade para reconhecer que às vezes a gente não tá certo, tem que voltar atrás. Foi um processo longo de estudo de mim mesma e dos arquétipos, né? E a Nos Outras, para mim, mudou tudo. Eu sou muito grata a essa entidade que cochichou no meu ouvido e falou: olha, você pode fazer isso por mim? Você pode. E eu não vou nem falar, que senão começa a chorar, fica chorando nos outros, porque mudou minha vida, mudou minha perspectiva, mudou minha relação com as pessoas, mudou minha relação com a minha mãe, mudou minha relação com todas as pessoas à minha volta. Eu fiquei mais molinha. Eu sempre fui uma pessoa muito dura, muito briguenta. Tudo eu queria resolver na porrada. A Ferzona tá aqui, minhas amigas das antigas, sabe o quanto eu era uma pessoa muito dura. E eu acho que se o baralho, a pessoa que tiver o baralho em mãos, conseguir sentir um pouco do que é amolecer esse coração, do que é se encontrar, do que é, sabe, conseguir achar o eixo, conseguir entrar na cabeça assim e falar: não desiste, vai, e achar o seu próprio eixo, se olhar enquanto espelho, né, enquanto pessoa que erra e acerta, né? Eu já tô feliz. Se esse baralho conseguir atingir as pessoas de forma que me atingiu, que me arrebatou, que mudou completamente minha vida, eu já tô feliz. E se for essa missão que eu vim fazer aqui, depois de tudo, né, da parada gay,
de Aham. tudo foi chegar ao baralho, eu vejo meu objetivo como cumprido, sabe? Solo. Não preciso de mais nada. Mas você já deve ter visto isso, né? Você já deve receber muitos feedbacks emocionantes dessa relação com o tarô, de pessoas que se iniciam através, né, das outras. É lindo as mulheres mais velhas, né? Algumas falam algumas coisas. A Paula recebe cada depoimento, assim, que a gente chora, sabe? De gente que entrou em contato consigo mesma. Gente que fala, nossa, eu consegui ver minha mãe numa carta, minha mãe acabou de morrer e ela conversou comigo. Nossa, é emocionante, assim, é impactante, né? Quando você vê que você pegou um... Eu gosto muito dessa frase que a Blavatsky diz, que a gente só pegou um ramalhete que estava pronto e pôs uma fita e amarrou e entregou para a pessoa. Mas o ramalhete já estava ali, ele já existia. A gente só pôs uma fita e entregou. Então é basicamente isso, sabe? Que a gente conseguiu dar um ressignificado para algo que já existia, mas em que nós conseguíssemos nos ver ali naqueles arquétipos. Porque a gente não conseguia, assim, tem baralhos que é difícil de você entrar em conexão, de você se enxergar naqueles arquétipos, principalmente os masculinos, né? Muito forte. O imperador é uma figura paterna, patriarcal, fortíssima. É a minha carta do tarô na minha vida. Então, quando você se depara com esse patriarcado ali, você não se reconhece. E aí, o Nos Outras, ele vem com essa proposta. Como encontrar essa figura masculina no corpo feminino, né? Como Uhum. você ter esse ímpeto, essa força dentro do seu próprio corpo, né? Porque nós temos essa força também. Ah, um homem faz isso. A gente faz também. A gente não foi ensinado a fazer, mas a gente faz. Então, essa proposta do nosso baralho, ele vem com isso, assim, né? Desse resgate das duas energias dentro da gente. E quando o homem utiliza, né? Que tem os tarólogos, que tem essa visão oracular, é o resgate da energia feminina voltando para ele também. Então, ela faz isso, sabe? Porque eu até peço desculpa se eu falar alguma bobagem, porque na verdade eu não. Meu conhecimento de tarô, ele é bem limitado, né? Na verdade, é mais pela Paula mesmo, de acompanhar as postagens dela e tudo, mas não tenho vivência, enfim, tenho um pouco de dificuldade. Até tentei fazer algumas propostas que ela propôs aí no começo do ano e tal, mas não, não sei, não rolou muito, mas eu achei uma proposta bem ousada, assim, sabe? E fiquei me perguntando como que teria sido a aceitação disso no meio, assim, Dos tarólogos, justamente dos tarólogos, por causa nem de foi aceito fazer, ainda. Tô entende? brincando, Chega Raquel, não quis lá, te cortar, não. Não. É, assim, a gente tem pessoas que... O que acontece? Não é só no meio das artes. No meio esotérico tem muita rivalidade também. Tem muito ego. Tem muita gente que acha que pegou a facão do matagal do tarô e abriu no país. E aí continua né, naquela coisa de que o único tarô que presta é o de Marcelle e os outros são só, né? aham, Jodorowsky. Gosto muito. Respeito. Ótimo leitor de simbologia. Tem um monte de gente que paga pau pra ele no cinema. Mas fala mal de mulher que faz baralho. Gente, ele fala. Mas falou mal da Pamela Smith, pelo amor de Deus. Eu não consigo ler. Eu tenho um livro. Eu tenho um livro dele que eu gosto bastante de simbologia. E daí eu sempre penso que os meus livros vão aham. pro sebo quando eu morrer. Aí eu grifo, eu risco as partes que ele tá falando mal de mulher, escrevo inveja. E sabe, tipo assim, Adoro. tá, tombadeira,
está tombando, não precisa, desnecessário. E tipo assim, não tem motivo. Então você vê que o ego muitas vezes se sobressai mais do que você reverenciar e falar, nossa, que proposta diferente, que proposta nova, né? Que é isso? Eu vou olhar, por que me incomodou? Por que será que eu tô com esse incômodo? Né? Se perguntar por que o incômodo bateu. Porque você é muito machão e não pode lidar com figuras masculinas sendo femininas. Você é o cara, você é macho. Porra. Entendeu? Então eu acho que ele causa esse desconforto em pessoas que não são bem resolvidas. Isso é ser muito evoluído, né? Assim, conseguir fazer toda essa leitura, né? Porque é foda, assim, tipo, as pessoas não terem essa coisa do ego que existe em todo lugar. Por outro lado, humaniza também, né? Que esse pessoal místico também é gente, e Sim. não é perfeito, né? Tem as coisas boas e as coisas que todo mundo tem, né? Como eu queria saber um pouco de como que as outras artes elas chegam em você e chegam no seu trabalho, assim, se existe esse diálogo, né? Porque você até porque você falou do Jodorowsky, falou do cinema e tal, e você tem uma referência que você comentou comigo até aquele dia do bar, da coisa da exposição e tal, que também vem do cinema, né? Vem do audiovisual É. também. Como que é isso, assim, essa sua relação com outros artistas e com outros tipos de arte também, não só artes visuais, mas cinema, teatro, literatura? Ai, que linda. Quem me conhece sabe que eu canto. Eu cantei muito tempo em Maringá com o meu pai. Meu pai era músico, cantava em barzinho. Eu sempre brinco com as minhas amigas que eu virei artista porque sou cantora mal sucedida. Mas eu cantei muitos anos com o meu pai aqui. Meu pai se mudou. Meu pai morou em Maringá há 4 anos. Ele é músico de bar. Ele adora Chico Buarque. Ele adora tudo isso. Ele ama uma MPB. Ele gostava que eu fazia Elis pra ele. Ele gostava que eu cantava Carpenters pra ele. Ele gostava tudo, Roberta Flack, tudo que era voz. Ele falava, não, filha, vem cá e faz. E eu cantei muitos anos com ele. E aí, quando a gente tá aqui em casa, também eu toco um violão e canto escondido, gosto. Gosto do cinema, me meto, faço animação, gosto de videoclipe, me meto bastante. Minha referência... Ah, uma palhinha, que vergonha! Já tem 2 pedidos de palhinha, olha. Que vergonha. Ai, porque... Né? Aí, eu gosto de cinema, eu gosto do cinema... Eu gosto do Méliès. Eu acho que ele foi muito mal interpretado, muito mal entendido. Eu acho tão bonito, tão bonitinho as coisas que ele tentou trazer numa época de guerra, né? Onde os filmes de guerra estavam ganhando espaço e aqueles filmes do galã, assim, e ele tentando pôr um cinema lúdico, trazer a viagem da lua e trazer o espaço, o fundo do mar e Atlântida, o reino perdido, tentando trazer tudo aquilo pra gente numa época de devastação total. As pessoas estavam devastadas, elas queriam saber o que ia acontecer, elas não tinham cabeça para o lúdico. Então, o Méliès, eu sou muito fã dele, eu gosto demais. Eu acho que ele recebia essas coisas para tentar trazer leveza. Gosto dos efeitos especiais dele, de cortar um quadro, um frame, colar no outro e pintar manualmente. Genial, genial, é lindo. Então, eu me inspiro muito nessa coisa de você ter o cuidado com as suas mãos, de fazer ali, sabe? Aquele cuidado de pensar em quem vai ver. Quando a pessoa estiver vendo, ela vai pensar o quê com essa cor? Ela vai, sabe? É muito lindo, muito lindo. Olha, a Isa Angioleto já criou a live da Elisa cantando, voto sim. Já tem a Paulinha já deu até a música que é o Mapa do Meu Nada, da Cássia Eller, né? Pelo menos eu conheço com ela. Não sei, tem pedidos.
Ai, Júlio. tem muita gente, tá bem, pessoal bem participativo e pô, não sei, gente, vocês querem fazer alguma pergunta ou é só pedido de música mesmo? Tem Já muita tem que, bicha e sapatão que eu amo também, né? já tem que produzir a live musical já, hein? Agora atiçou, Amor, galera. pega um carregador pra mim. Tá zoado aqui. Quais são os seus planos para breve, assim? Eu não sabia que você tinha essa característica de guardar as coisas aí, demorar para mostrar e tal. É sempre? É sempre Tem, assim? tem. Sempre. Eu sou muito tímida, não parece, porque eu sou desbocada, espalhafatosa, desastrada, e aí aqui vira aquela coisa. Mas eu sou muito tímida com os meus trabalhos íntimos, porque tem algumas peças que eu coloco no meu próprio corpo, tem peças que eu ponho no meu seio, tem gente que conhece, olha, ai, aquela ali, tem uma pintinha sua que eu sei. Minha mãe, nossa, ela é a primeira, ela, filha, você. Então, assim, tem coisas que quando eu coloco partes minhas, assim, muito íntimas, ou peças que eu chorei muito fazendo e foi aquela dor, né? Teve uma época que, ai, Maringá inteiro conhece, as bichas tudo daqui, a sapatão da cidade sabe que o meu romance com a Paula foi uma novela. Foi aquela coisa de volta, você para e chora no bar, e vai na Dona Olga, e fica com as pessoas, é aquela coisa. Eu fiz uma coleção inteira do meu romance de sofrimento com a Paula, assim, sabe? Eu chorava, o povo chegava na conveniência, tudo meus migos lá sentados, e eu, gente, vocês viram a Paula? Vocês viram a Paula? Cadê a Paula? E ela tava lá falando de astrologia, lá longe, com as pessoas. Ai, que ótimo. Então, Ela mandou uma pergunta aqui que eu não posso não ler, né, gente? Ela queria que você falasse sobre os sonhos e como você utiliza as imagens que chegam à noite no seu processo criativo. bafão. Bafo. Eu comecei a anotar, fazer essas coisas dos sonhos por conta da minha terapeuta, da Ana, essa deusa na minha vida, que já faz 7 anos que estamos juntas, 8. E ela me apresentou o Jung. E aí eu descobri que tudo que eu sentia e que eu via não era loucura, porque até então eu tratava muito assim com a Ana. Eu falava, Ana, eu tenho medo de ser esquizofrênica, eu tenho medo de ser louca, eu tenho medo de pegar loucura e de passar loucura. Aí ela, mas por quê? Porque eu vejo coisas, porque eu escuto coisas, isso é normal, isso é comum. Eu escuto vozes. E aí tem muitas vozes que vai lá, vai lá e faz. Briga com aquela pessoa. E eu falava, Ana, mas isso é normal, isso é natural. E aí a gente começou a entrar nesse diálogo e ela começou a falar dos sonhos, ela começou a falar para mim anotar. Até que eu comecei a ver mesmo, ver as coisas que aconteciam dentro desse mundo dos sonhos, né? A partir da visão do Jung, né? Gosto, eu acho que tem algumas coisas mais além ainda. Peraí que tá torto, deixa eu arrumar. Tem umas coisas mais além ainda que eu acredito por experienciar. Não vou falar aqui sobre, tem muita gente que discorda, mas é por experienciar coisas fora do corpo mesmo, sabe? Porque eu sou uma mina muito do ver para crer ou do sentir para crer. Eu preciso sentir. Então, quando a pessoa fala, eu não entendo. Eu sou taurina, eu preciso experienciar. E quando eu senti esse mundo dos sonhos, eu vi essa realidade, eu vi as mensagens que a gente recebe, eu vi as pessoas que conversam com a gente, os planetas que a gente vai, as coisas que a gente divaga. Eu falei, gente, isso aqui na Terra, às vezes é melhor até dormir para você ter mais ideia, pegar as coisas que eles estão passando lá. Teve um sonho que eu estava numa palestra, sentada com um monte de seres, e eu sorria para eles e falava, nossa, que legal isso que esse povo tá falando. E aí eu comecei a fazer várias coisas de planeta e de viagem astral, sabe? Então eu comecei a acreditar mais nisso, no mundo dos sonhos, e prestar mais atenção
nessas mensagens, assim, das coisas que acontecem ali naquele local, né? Naquele momento em que a gente se prepara, né, para dormir. E diz que o sono é uma preparação para o descanso eterno, né? Que a gente só dorme porque a gente precisa se preparar para a coisa que a gente mais tem dificuldade, a morte. Sim. E aí isso começou a impactar mais diretamente no seu processo criativo daí. Uhum. Tem vários trechos do trabalho que você começa a notar que era poucos itens, mais itens, mais itens, 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 mais mensagens. Tem muita coisa no meu trabalho que é muito gostoso quando as pessoas vêm aqui em casa, que elas olham e falam, nossa, mas eu não notei que tinha isso, que tinha essa pecinha, que essa formiga estava entrando aqui nesse buraco, que estava puxando um negócio. Porque eu gosto da minúcia, eu gosto do trabalho. Na internet não dá pra ver, mas na peça grande que tá aqui em casa, na colagem manual, as pessoas chegam perto, elas vêm de perto. Eu fico tão feliz, sabe? Bobeira, mas eu fico muito feliz com isso. Que massa! Daí, quando você começa a preparar uma obra, curiosidade besta, tá? Esse tempo que a obra fica guardada, que você não mostra para as pessoas, você continua mexendo nela? Tipo, uma média de quanto tempo você costuma demorar no seu processo criativo, já que tem essas minúcias, essas coisas que vão sendo agregadas? Depende da emoção ou do sentimento que a gente tá tendo agora, né? Sim. Repulsa eu faço no mesmo dia. Não tem como não terminar e continuar com essa repulsa por dias. Paixão, ternura. Ternura é lindo. Ternura eu levo tempo para terminar, porque eu gosto de olhar e ter aquele olhar terno de novo. E voltar para Aham. aquela obra e ver. Então, é isso. Eu tenho um trabalho que eu tô fazendo há uns 7 anos. Eu não mostro para ninguém. Acho que a Paula nunca viu também. É um trabalho gigantesco. Acho que vai ser a maior coisa que eu já fiz. Mas eu volto nele uma vez por ano. Eu volto quando me lembra de novo. Veio. Uou! Aí você vai lá e volta. Eu tenho muita paciência com os trabalhos. Eu acho que quando a gente vai fazendo, porque eu já entrei nesse processo, sabe, Raquel? Eu já entrei nesse processo de fazer arte em cima de arte para mostrar para as pessoas, para me autoafirmar, para mostrar, olha aqui, tô soltando um trabalho, eu sou legal, tenho um trabalho novo no meu feed, tenho um trabalho novo no meu Facebook, curtida, Isso me Sim. desgastou de uma forma, porque eu queria ser aprovada, eu queria que as pessoas me aprovassem, porque eu tava com a autoestima muito baixa na época e, né, enfim, por vários fatores. E que eu fazia essa produção em massa, assim, por fazer, sabe? E depois, com o tempo, eu comecei a me resguardar mais. Pensar assim, falar, não é por qualidade também, não é que o seu trabalho vai ter mais qualidade, mas é por quem eu tô querendo ser. Por que eu tô querendo provar alguma coisa para alguém? Eu posso ir no meu tempo, eu posso caminhar no meu tempo, ninguém vai tirar o que é meu, ninguém vai roubar minha ideia, ninguém vai. Tinha muito medo disso. Pensava, Uhum. se eu não fizer agora, amanhã alguém fez alguma coisa igual. Não. Faz, mas não vai ser igual, né? Sim, claro. Mas você. Como que você funciona em, por exemplo, trabalhos por encomenda? Porque as pessoas querem ter uma arte sua num projeto, num cartaz, num disco, num livro. Como isso funciona para você? Assim, se as pessoas, eu queria que você fizesse a capa do meu livro que fala sobre isso ou aquilo, ou até mesmo dissessem mais ou menos uma ideia que ela tem. Isso funciona para você? Como que é? Funciona hoje, né? Que hoje eu tenho maturidade, né? Tô com 34 anos. Nos meus 27 era muito difícil, porque assim, as pessoas pediam trabalho, daí ela pediu uma alteração. Ai, vai alterar a minha arte?
minha arte, você quer alterar minha arte? Eu não quero mais fazer esse trabalho, pega esse dinheiro, vai embora. Mesmo que eu tava precisando de dinheiro, minha arte. Hoje Sim. não, hoje eu sou mais flexível. Eu entendo que muitas vezes as pessoas têm necessidades, elas têm sonhos. Elas sonharam com uma capa de disco delas dançando na chuva. E eu sou uma pessoa que sabe fazer isso, eu sei fazer. Então, às vezes, eu vendo meu trabalho para ela realizar o sonho dela. E ok, minha filha tá comendo, eu tô comendo, então ok, vamos separar. O que é meu, o que é meu. Eu faço meu trabalho. Contratada para fazer isso, Uhum. né? É Uhum. difícil passar por esse processo de separação, de separar o que é o meu trabalho, o que é meu ego e o que é o que a pessoa quer. Muito. Mas a gente precisa filtrar. Se você estiver querendo ser autônomo, você tem que entender que vai ter projetos que você vai trabalhar com muita gente. Eu já fiz um cartaz para uma peça de teatro do Rio. Gente, vou falar uma coisa, hein? Quem é carioca que tá aí na live? Gente, carioca tira muito paranaense, vocês têm que parar. Eles achavam que eu não sabia o que estava fazendo. Então eu tive uma briga danada. E era um pessoal bem famoso. Eu tive uma briga danada. E não por ego, mas porque eles falavam muito difícil e muito formal. E por quê? Deus sei o quê, Deus, usando vários termos. Eu falava, gente, peraí, vamos parar de rodear. Você quer que tire a perna da mulher ali? Eu tiro. É para tirar o cabelo? Tiro, fala. Sabe? Porque não gostamos. Entendeu? Então, Aham. assim, eu aprendi com o tempo como vender o meu trabalho artístico X, né? Versus, vamos falar, publicitário. Porque quando a pessoa mexe, ela contrata o seu trabalho para você, dá vida a uma ideia que ela já tem na cabeça, e você sabe manipular o Adobe ou qualquer outra ferramenta, ela tá contratando um manipulador de Adobe. Aceite. Pronto. Uhum. Só manipula o bagulho, entrega e pega a grana. Ok. Agora, quando a pessoa fala, olha, dá pra você sentir no e-mail. Eu gostei da sua arte, queria que você desenvolvesse um trabalho a partir da sua cabeça pro meu disco. Outra coisa, outra conversa. Aí você faz, aí você pira. E tem gente que nem muda nada. Tem gente que fala, perfeito, aqui, pá, já era. Entendeu? Pede adiantado, gente. Tem um monte de gente que não paga, tá? Tem que pedir Sim, 50-50. metade, metade. Cara, tá acabando aqui o nosso papo, a gente tem 1 minuto. Eu já vou me preparando, porque eu detesto quando Ai. acaba o negócio, a gente correndo, dando tchau. Elisa, obrigada. Obrigada por ter aceitado o convite, foi ótimo. Ficou aí uma pergunta do Danilo, mas acho que não vai dar tempo de responder, porque ele perguntou das imagens da revista Cláudia. Mas Hum, começou a contagem regressiva, vai acabar. eu ia falar, Obrigada. mas vou ter que falar. Eu ia falar mal, então parou. Beijo, Elisa, obrigada, tá? Vai ficar devendo a música para as amigas, gente. Cobrem ela de fazer uma live cantando. Tá bom. Obrigada, Raquel. Foi um prazer. Um beijo.